Covid da Fiocruz, referente ao período de 7 a 13 de setembro, aponta que 4 unidades da federação apresentam alta de casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, por Covid-19, especialmente entre os idosos. São elas: Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Já as regiões Centro-Sul, Nordeste e o estado do Pará registram leve alta de casos nas notificações de SRAG por Covid-19, mas ainda sem causar um aumento nas hospitalizações nesses locais. Pela publicação, nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 17,3% de SARS-CoV-2, vírus que causa Covid. Considerando o aumento de casos de Covid-19 nesses estados e no DF, a pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, menciona que a vacinação é crucial para proteger a população contra os casos graves e óbitos da doença. Portela ressalta ainda a importância da atualização do cartão de vacinação. Por isso a gente pede, para que as pessoas dos grupos de risco verifiquem se estão em dia com a vacinação contra o vírus, lembrando, que idosos e imunocomprometidos precisam tomar doses de reforço a cada 6 meses, enquanto que os outros grupos, como imunocomprometidos, que são também grupos de risco, precisam tomar doses de reforço uma vez ao ano. O boletim mostra que 8 das 27 unidades federativas apresentam incidência de SRAG em nível de alerta, risco ou alto risco, nas últimas 2 semanas, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo até a semana 37, sendo Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rondônia. Conforme os dados, o rinovírus tem contribuído para o aumento dos casos de SRAG nessas regiões, principalmente nas crianças e adolescentes de 2 a 14 anos. No entanto, há sinal de interrupção do crescimento no DF. Em 2025, já foram notificados 176 mil casos de SRAG, sendo 53,2% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório e mais de 10 mil óbitos por SRAG. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu na reunião dessa semana manter a Selic em 15% ao ano. A Selic é considerada os juros básicos da economia brasileira e, com ela nesse nível, o Brasil se mantém entre os países com os juros reais mais altos. De uma maneira simplificada, o juro real é a taxa básica de juros da economia, que são os juros nominais, neste caso é a Selic, menos a inflação que é esperada para os próximos 12 meses. Segundo cálculos realizados por um portal especializado em finanças, o juro real no Brasil hoje é de 9,51% ao ano. Atualmente, o segundo maior juro real do mundo. Só perde para as taxas registradas na Turquia, atual líder do ranking, com o juro real calculado em 12,34%. Depois do Brasil, em terceiro está a Rússia, com juros reais de 4,79%. Considerando os juros nominais, ou seja, a taxa Selic em si, sem descontar a inflação esperada para os próximos 12 meses, o Brasil aparece na 4ª colocação. Os países que têm juros nominais maiores que os nossos são Turquia, com 40,5%, Argentina, com juros nominais de 29% e Rússia, com taxa atual de 17%. Da Rádio 2, Milena Abreu. Em mais uma ação da temporada Brasil na França 2025, que acontece até dezembro, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira da Bahia vai levar para terras francesas um pouco da identidade artística nacional. Começa hoje, na cidade francesa de Marsella, no Parc et Jardin de la Maison Blanche, a exposição itinerante Raízes, Começo, Meio e Começo, que vai expor obras inéditas de 18 artistas afro-brasileiros. Pinturas, esculturas, instalações, fotografias e performances darão visibilidade à potência da cultura afro feita aqui no país, carregada de memórias, estéticas e histórias. Segundo a curadoria, o tema da exposição é inspirado no pensamento do filósofo Nego Bispo. O escritor, líder quilombola e ativista político piauiense defendia que somos começo, meio e começo.
Nesse sentido, a mostra traz artistas de várias gerações que abraçam a circularidade como princípio estético e conceitual para narrar em suas obras o tempo, a memória e o futuro, fugindo da forma linear ocidental. A exposição ficará em cartaz até o dia 31 de outubro e vai apresentar aos turistas e franceses um recorte da produção artística negra contemporânea no Brasil, grande parte produzida em Salvador, considerada a cidade mais negra fora do continente africano. O Ano do Brasil na França celebra os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países e tem o objetivo de fortalecer a cooperação cultural bilateral. A ação vai levar mais de 300 eventos para cerca de 50 cidades francesas. A programação inclui desde música e cinema até gastronomia, carnaval e artes visuais. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira aumentar os requisitos para as situações em que planos de saúde são obrigados a cobrir procedimentos ou tratamentos fora da lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde. Por 7 votos a 4, os ministros mantiveram o entendimento de que o rol é exemplificativo, ou seja, vale apenas como referência e permite a cobertura de procedimentos não listados. Os magistrados também estabeleceram 5 critérios adicionais para autorizar esse custeio. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, explicou que esses critérios precisam ser cumpridos de forma cumulativa. Em caso de tratamento ou procedimentos não previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado, inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol, ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS, comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, existência de registro na Anvisa. A questão afeta milhões de usuários de planos de saúde e chegou ao Supremo em 2022, por meio de uma ação proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, a Unidas. A instituição alega que as obrigações dos planos de saúde foram ampliadas além do previsto para o SUS, criando um desequilíbrio econômico no setor. Os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin seguiram o voto do relator. Já o ministro Flávio Dino divergiu em parte de Barroso e defendeu que os procedimentos que não estão no rol da ANS devem ser regulamentados pela própria agência. O ministro Edson Fachin seguiu a divergência e reconheceu a validade das alterações promovidas pela lei. Eu estou a constatar, em conclusão, que não há inconstitucionalidade direta e imediata nos critérios estabelecidos na legislação atacada. Ademais, não vejo inconstitucionalidade na suposta falta de previsibilidade de contratos que, por natureza, são aleatórios e comutativos. O ministro Alexandre de Moraes também seguiu a linha do voto do ministro Flávio Dino, enfatizando que não se pode frustrar o acesso a tratamentos minimamente necessários, sobretudo em casos de doenças raras. A ministra Carmen Lúcia votou pela improcedência da ação. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O teto de faturamento do microempreendedor individual pode subir de 81 mil para cerca de 145 mil reais. O pedido de atualização da tabela do Simples Nacional foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados nesta semana. Empresários e parlamentares defenderam que a correção é urgente, já que os valores estão congelados desde 2018 e acumulam uma defasagem de 83%. O que ameaça a competitividade de milhões de pequenos negócios. O presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, Alfredo Cotait Neto, lembrou que a falta de atualização obriga empresas em crescimento a deixarem o regime, mesmo sem terem ampliado de fato suas atividades. No Brasil, tudo corrige. Se eu deixo pagar o imposto, o dia seguinte está corrigindo de 20%, 30%, 40%. Agora, a única coisa no Brasil que não corrige é a tabela do Simples Nacional. Mas por que não corrige? Qual é a razão? Exatamente porque tem essa pressão para acabar com o Simples Nacional. A proposta apresentada pelas entidades prevê que, além do teto do MEI, o limite para microempresas passe de 360 mil para 869 mil reais. E o das empresas de pequeno porte, de 4 milhões e 800 mil para 8 milhões e 690 mil reais. Estudos indicam que a correção poderia gerar quase 870 mil novos empregos e injetar mais de 81 bilhões de reais na economia. A diretora jurídica da FEComércio de São Paulo, Sarina Manata, destacou que não se trata de criar benefícios extras, mas apenas corrigir uma distorção. Alguns limites que até dobram, mas é justamente porque há muito tempo não é atualizado. Então a gente tem uma lei complementar que instituiu o Simples Nacional, que é de 2006. A gente até teve uma atualização em 2016 de algumas faixas, mas não de tudo. Então tem alguns valores que estão desatualizados desde 2006. Então por isso que alguns valores até duplicam. Ninguém quer ampliar o Simples Nacional. E toda vez que você deixa de atualizar essas faixas, o que está acontecendo? Você está pagando mais tributo. O deputado Zé Adriano, do PP de Goiás, que presidiu a audiência, defendeu que o tema seja prioridade no Congresso Nacional. Ele disse que a comissão vai acompanhar o processo junto à presidência da Câmara para levar a pauta ao plenário quanto antes, garantindo mais competitividade e segurança jurídica para micro e pequenas empresas em todo o país. Reportagem Lívia Brás. Prescrição de antibióticos por enfermeiros pode voltar a ser proibida. O Conselho Federal de Medicina pediu à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que seja revogada essa autorização. Enfermeiros estão liberados para prescreverem esses medicamentos desde o último dia 5, quando foi atendido um pedido do Conselho Federal de Enfermagem. Mas, para a autarquia responsável pela prática da medicina, essa atividade é de competência privativa do médico e os enfermeiros não têm conhecimento nem essa competência técnica para prescrever antibióticos. O Conselho Federal de Medicina justifica ainda que essa autorização pode colocar a população e os sistemas de saúde em risco. Também alega que, dessa forma, a Anvisa fere a legislação brasileira porque transforma uma adequação técnica em um aval para o exercício ilegal da medicina. Ainda de acordo com o CFM, a banalização dessa prescrição pode aumentar o número de internações, a mortalidade e elevar os custos assistenciais. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. A medida provisória 1.300 de 2025, já aprovada pelo Congresso e em fase de sanção presidencial, amplia a tarifa social de energia elétrica e promete reduzir a conta de luz de milhões de brasileiros. Pela proposta, famílias inscritas no cadastro único com renda de até meio salário mínimo por pessoa e consumo de até 80 kWh por mês terão a conta de luz zerada. Elas só continuarão pagando impostos e taxas que não estão ligadas diretamente ao consumo
consumo, como o ICMS e a taxa de iluminação pública. Já quem tem renda entre o meio e um salário mínimo per capita e consumo de até 120 kWh vai ficar isento da cobrança da conta de desenvolvimento energético a partir de 1º de janeiro de 2026. Também estão previstos descontos e isenções para beneficiários do BPC, comunidades rurais, indígenas e quilombolas. O benefício também inclui idosos, pessoas com deficiência que recebem o BPC, além de comunidades indígenas, quilombolas e famílias da região norte atendidas por sistemas isolados. Alguns pontos que estavam no texto original foram retirados e devem ser tratados em outra medida provisória. Ficaram de fora, por exemplo, a possibilidade do consumidor escolher seu fornecedor de energia, mudanças no mercado de gás natural, o fim de incentivos para fontes alternativas e a criação de tarifas diferenciadas por horário ou pré-pagamento. A medida provisória estima que cerca de 4,5 milhões de famílias terão gratuidade total e milhões de outras poderão ter descontos parciais na conta de energia. Com informações da Agência Senado, reportagem Mariana Ramos. Mais de 100 mil unidades do implante subdérmico contraceptivo liberador de etonogestrel, conhecido como Implanon, chegaram ao Brasil nesta sexta-feira. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou a entrega. Além dos implantes, o país recebeu 100 kits que vão ser utilizados no treinamento dos profissionais de saúde responsáveis pela inserção do implante. O novo método é considerado vantajoso para prevenir a gravidez não planejada em relação aos já existentes por sua longa duração e alta eficácia, podendo atuar no organismo por até 3 anos. Até 2026, o Ministério da Saúde estima distribuir 1.800.000 dispositivos para atender a todas as mulheres, sendo 500.000 ainda neste ano. O investimento é de cerca de 224 milhões de reais. A distribuição aos estados e ao Distrito Federal está prevista para o início de outubro. Terão prioridade no recebimento as localidades com os maiores índices de vulnerabilidade e de gravidez na adolescência. A entrega dos implantes será realizada em conjunto com a capacitação de profissionais de saúde entre outubro e dezembro deste ano em todo o país. Para apoiar as oficinas, também serão entregues os kits de treinamento, que incluem aplicador, placebo do implante, braço com aplicador e pele para braço anatômico. Além dos profissionais de saúde, os gestores também vão participar da qualificação para discutir e planejar a implementação. O implante subdérmico pode atuar no organismo por até 3 anos, sem necessidade de intervenções durante esse período. Após esse tempo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo pode ser inserido imediatamente pelo próprio SUS. A fertilidade retorna rapidamente após a remoção. Outros métodos contraceptivos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde são preservativos externo e interno, DIU de cobre, anticoncepcional oral combinado, pílula oral de progestagênio, injetáveis hormonais mensal e trimestral, laqueadura tubária bilateral e vasectomia. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Relançado em março de 2023, o programa Bolsa Família passou a calcular os benefícios considerando a composição de cada família. O valor per capita é de R$ 142, com adicionais de R$ 150 para crianças de até 6 anos e de R$ 50 para gestantes, nutrizes e jovens de 7 a 18 anos. Somente em julho deste ano, cerca de 1 milhão de domicílios deixaram de receber o benefício por terem aumentado a renda. Desses, 536 mil cumpriram o prazo da regra de proteção. No total, 8,6 milhões de famílias já deixaram o programa por melhoria de renda. Em junho, o Tribunal de Contas da União, TCU, apontou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, cumpriu 100% das metas do Bolsa Família previstas no Plano Plurianual 2024-2027. O relatório
conselho destacou o impacto positivo na redução da pobreza e na promoção de autonomia. Para receber o benefício, famílias devem cumprir condicionalidades em saúde e educação, como vacinação e acompanhamento nutricional de crianças, pré-natal de gestantes e frequência escolar mínima. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.